Fala galera, bom te ter aqui novamente. Bem-vindo ao canal Doses do Reino. Bem, se você ainda não se inscreveu, eu já quero te pedir para que você possa fazer a sua inscrição. É só você clicar aí em inscrições, e ao se inscrever, clique logo ao lado, tem um sininho, você clica nesse sininho e atualiza as notificações para que você possa estar inteirado de tudo que acontece aqui em nosso canal. E além disso, você pode não somente comentar e fazer um favor para toda a sua casa, família e amigos, compartilhar o conteúdo que aqui é compartilhado no canal, e você compartilhe esses mesmos conteúdos bíblicos que eu estarei aqui ministrando sempre nesse canal, que você possa compartilhar com seus familiares e amigos. E eu tenho certeza que assim como você vai ser abençoado e eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, eu tenho certeza que também vai abençoar a sua casa, seus amigos e a sua família. Tá bom? Então, fique à vontade, seja bem-vindo ao canal Doses do Reino. A dose de hoje, ela está no livro dos Reis, segundo Reis, capítulo de número 2, versículo 19 até o 22, que diz: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê meu senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Então lhe trouxeram. Saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nela e disse: Assim diz o Senhor: Tornai saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que tinha dito Eliseu. Bem, a dose de hoje gira em torno de toda essa narrativa, que esses homens viveram um período bem desafiador. Após a subida de Elias, a tomada de Elias, o arrebatamento de Elias por Deus no episódio da formação discipulado entre Elias e Eliseu, ele é tomado no redemoinho. Você conhece a história ainda nesse capítulo de 2 Reis, capítulo 2, tem essa narrativa antes dos versículos do 1 até o versículo 18, fala sobre todo esse processo de discipulado e bem como a tomada de Elias aos céus e a herança, que é a capa que cai de Elias, e quem herda toda essa porção dobrada, entendido essa linguagem que a Bíblia usa, a porção dobrada que desejoso foi Eliseu por Elias, então ele pede porção dobrada do espírito de Elias, e quando ele vê Elias sendo tomado no redemoinho, ele bota a mão na cabeça. Essa é uma expressão minha, claro, não está escrito, mas eu imagino Eliseu colocando a mão na cabeça e dizendo: ai, carros de Israel e seus cavaleiros, carros de fogo e seus cavaleiros de Israel estão aqui. Ou seja, Elias sobe no redemoinho e Eliseu tem uma visão aberta e clara do seu chamado, que seria com força e velocidade. Ou seja, carros de Israel e seu cavaleiro, ou seja, ele teria um governo muito poderoso, profético em seu tempo, em um tempo em que ele vivia. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele herda essa porção dobrada do espírito de Elias. A dimensão que Deus usou Elias, Deus agora ia usar 2 vezes mais a vida do seu discipulado, do seu discipulador, perdão, que é a vida de Eliseu. Esse discípulo de Elias, ele recebeu de Deus através do acompanhamento diário com o seu discipulador Elias. Ele herda agora essa porção dobrada. E desafiado pelas circunstâncias após a tomada do seu mentor, que é Elias, ele agora é convidado a dar continuidade ao colegiado profético. E eles estão numa região de um colegiado, né, de uma escola profética em Jericó. E interessante que quando eles estão ali naquele colegiado, né, eles estão tomados aquelas atitudes, os homens ficam com saudade, escute bem, eles ficam com saudade de Elias e querem ir atrás de Elias, porque eles pensam, os discípulos de Elias, vai que o Senhor o tomou e colocou ele transladado até o cume de um monte, em uma caverna, vamos atrás dele. E Eliseu disse: não faz necessidade que vocês vão atrás dele.
mas eles insistem em ir e Eliseu os deixa. Isso tudo eu digo em Jericó, né? Nesse colegiado de Jericó. E eles vão, quando eles vão, eles não encontram Elias e voltam frustrados, porque a busca que eles se aplicam a tentar achar a vida do seu mentor Elias, eles não encontram. E Eliseu diz para eles: eu disse para vocês não irem ao encontro porque vocês não achariam. Só que agora os moradores da cidade de Jericó dizem para Eliseu assim: bom, você percebe que essa terra ela é boa, a habitação aqui é boa, ela é aprazível aos olhos, porém tem um agravante aqui nessa geografia. As águas são mais e a terra é estéril, ou seja, o fruto da terra, tudo que depende da produtividade da terra não prospera, e a água que irriga a terra também, a água é má. Imediatamente eu estou somente parafraseando e narrando esse episódio até que a gente entre aqui nessa mensagem, na dose para abençoar a sua vida. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, imediatamente, ele tem uma atitude muito nobre. Ele fala: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E ele vai até ao manancial das águas, a fonte, sabe, aonde nasce a água. Ele deposita ali o sal e aquelas águas são curadas. As águas que são mais, as águas que são que não dão resultado à terra, as águas amargas, podemos dizer assim, elas se tornam saudáveis, elas se tornam águas boas. E a Bíblia diz que após essa atitude profética, após essa ação, esse ato profético de derramar sal na fonte das águas, as águas se tornam boas e aqueles homens ficam maravilhados, os homens daquela cidade chamada Jericó, e a Bíblia vai dizer que daquele dia em diante nunca mais teve problema aquelas águas e a cidade ela voltou ao seu estado original e cumpre-se agora ali um propósito específico que é trazer alegria a toda aquela cidade. Bem, a dose de hoje que eu quero falar com você está dentro de uma temática tratando da fonte. Preste atenção, Deus nunca vai tratar no paliativo. Deus nunca vai tratar no sintoma. Ele vai tratar a causa. Ele vai tratar de fato a origem da dor. Porque eu vou te dar um exemplo só rapidamente. De repente você está com uma dor de cabeça crônica. E você só toma analgésico, e não vai ao médico para buscar saber a origem, o porquê das suas dores crônicas de cabeça. Vamos lá, pode ser um estresse elevado. Você pode estar com um turbilhão de problema e não para de pensar isso, te dar dores de cabeça crônica. E por que não dizer enxaqueca? Mas também pode ser dores na coluna. Pode ser a sua coluna, você está jogando muito peso e é uma pessoa que trabalha com algum tipo de carga e você, ao carregá-la, você está sobrecarregando a sua lombar, a sua cervical, de repente a sua postura, RPG, você precisa corrigir a sua postura e com isso lhe dar dor de cabeça muito forte. Mas também pode ser, se você não fizer um exame específico, pode ser também fígado. Todas as vezes que você come um determinado alimento ou ingere uma determinada bebida, ataca o seu fígado e logo o fígado atacado, dor de cabeça. Mas também pode ser questão ocular. Você, por não procurar o profissional da área e buscar saber a origem da sua dor de cabeça, a sua dor de cabeça também pode ser por falta de óculos. Você precisa fazer óculos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta tratarmos os sintomas se não tratarmos a origem, a causa pela qual estamos tendo os sintomas. Então, você percebe que a cidade era infrutífera, as terras eram infrutíferas e a água da cidade era uma água má. Você percebe que quando ele tem essa informação, Eliseu, quando chegou na cidade, imediatamente ele tem uma atitude. O que eu quero te dizer aqui é que homens que carregam uma identidade definida, eles têm atitudes curadoras. Atitudes essas que vão nortear sua família, vão nortear a sua própria vida e, por que não dizer, a nação ou a cidade a qual ele está inserido. Eliseu, quando entra em Jericó e quando vem a ele um relatório, ele tem uma atitude nobre de curar não os sintomas da cidade, mas tratar a causa pela qual traz os sintomas na cidade, de ser uma cidade bem situada, porém horrível para se morar.
Preste atenção, o que Deus nesse tempo, através dessa dose, quer despertar você e me despertar, é que você precisa saber a origem pela qual você está sentindo tais sintomas. Você precisa tratar da origem, você precisa tratar da fonte, você precisa tratar do mananciais de água. Você percebe que quando a informação chega a Eliseu, ele rapidamente tem um start, ele tem um insight de Deus, como um profeta, claro que Deus se comunicava a ele, mas ele tem uma atitude pelos meios humanos, um prato novo e sal dentro do prato. O que eu quero te dizer é que ele tem atitudes humanas, mas subordinada à atitude humana ao governo profético da parte de Deus. Então, o que eu quero te dizer, em primeiro lugar, primeiro ponto, como se trata de uma fonte na sua essência e não os sintomas, mas sim a causa. Qual o primeiro passo que nós precisamos fazer? Primeiro, quando você tem o apanhado de informações, né, sobre aquilo que de fato precisa ser tratado, o primeiro passo que você tem que fazer é usar os mecanismos que se tem em mãos. O que Eliseu tinha em mãos como ato profético era, ele fez um pedido, trazer-me um prato novo, ou seja, é o veículo pelo qual seria transportado o sal. O que ia curar as águas não era o prato, mas o conteúdo dentro do prato, o sal. Preste atenção que o sal ele tem duas finalidades, e ele é conservante, mas ele também dá sabor. E aquelas águas não tinham sabor de nada. E o engraçado é que, preste atenção, o nascedouro da morte daquela cidade, da infertilidade daquela cidade também, estava tudo na origem, no manancial das águas. O nascedouro da morte da cidade estava no manancial. E sabe o que Eliseu faz? Ele vai no nascedouro da morte, libera um ato profético de derramar sal na fonte e libera uma palavra dizendo, a partir de hoje, não produzirás morte, mas serás restaurado e também frutífero, toda a terra dessa cidade. Essas águas se tornarão boas a partir de hoje, ou seja, ele usa os meios humanos, prato e sal, mas dentro dessa narrativa, os meios humanos, mas subordinada ao ato profético com palavras liberadas que esse profeta libera. O que eu quero ensinar para você nessa dose hoje é que, após você obter todos os relatórios, ainda que sejam negativos, você precisa aprender a transformar os relatórios negativos em relatórios de alegria. Os relatórios podem chegar até você e, quem sabe, trazer lágrimas aos seus olhos. As notícias que venham podem ser notícias de morte. Mas eu tenho, essa dose de hoje, eu tenho uma mensagem de Deus no meu coração para compartilhar com você aqui nesse canal. Deus, ele quer que você pegue todo esse apanhado que a princípio são mensagens de morte e você as transforme liberando palavras de vida. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu quero concluir essa dose de hoje dizendo para você o seguinte: você tem poder profético, uma nuvem profética, uma fala profética, Deus habita em você. E você, através de atos proféticos, com palavras proféticas liberadas, você tem poder de transformar ambientes, circunstâncias e condições territoriais. Deus, ele pode usar a ordem que você, aprendendo hoje aqui, liberando, você libera e Deus faz. Pastor, veja bem o que você está me dizendo. Ei, eu estou dizendo a você, é possível, com palavras liberadas da parte de Deus nos seus lábios, você transformar circunstâncias, situações e transformar territórios, que onde a fonte deles, de todas as informações, são fontes de morte. Mas se você chegou naquele território, você tem condições em Deus, através das palavras liberadas, de transformar um ambiente de morte e fazê-lo ser, a partir das suas palavras, as palavras de Deus através dos seus lábios, transformar o ambiente em territórios de vida,
que manam e emanam vida e fertilidade. Bem, que essa dose de fato possa te dar o norte. Mas sabe de uma coisa? Primeiro, o que aconteceu, a atitude dele foi uma atitude profética. Você não pode ser paralisado pelas informações territoriais. As informações da terra, as informações geográficas não podem te paralisar. Você precisa aprender a ouvir as informações, codificá-las e transformá-las em vida. Deus ele quer usar você. Vamos lá, vou te ensinar. Você pega as informações, codificam elas, então ó, você transforma. Como? Com palavras liberadas. Você tem esse poder. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você carrega um Jesus que transforma todas as situações. Eu quero te fazer acontecer aqui algo e que você lembre comigo. Na Bíblia são vários relatórios que a Bíblia cita de coisas que foram liberadas. Moisés ele não viu saída diante do Mar Vermelho, mas ele estava em mãos o cajado e ele orou pedindo para que aquela situação acalmasse. Faraó vindo atrás com os seus cavaleiros, de um lado monte, de outro monte, na frente a península do Mar Vermelho. Ele se viu apertado, sem condições de ultrapassar, mas a mensagem de Deus foi a seguinte para Moisés: o que tem nas mãos, Moisés? Ele olha as mãos e vê o cajado. A ordem de Deus para ele é o seguinte: Moisés, diga ao povo que marche. E olha para tuas mãos, você tem um cajado. Toca nas águas, Moisés. Ou seja, às vezes as soluções estão diante de nós, mas o desespero é tamanho de tanta aflição, de tantas coisas que olhamos ao redor e ficamos apavorados e esquecemos que carregamos a resposta dentro de nós. Cristo habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, e nós temos o poder transformador, porque a palavra construtiva está dentro de nós. Lembra que quando Deus criou o homem, ele criou aquele bonequinho de barro e soprou, ruar, o hálito de Deus, o fôlego de Deus, transformou aquele bonequinho de barro em alma vivente, e ele passou a transformar ambientes a partir do hálito de Deus dentro dele, e isso tudo foi restaurado. Sim, esse homem pecou, esse homem errou. O primeiro Adão nos levou a uma queda absurda e nos distanciou de Deus e da nossa inocência. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, conforme está escrito na carta aos Hebreus, o segundo Adão chegou para colocar a coisa em ordem. E sabe quem é esse segundo Adão? Jesus. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos devolveu a condição de sermos transformadores de ambiente. Então eu quero te ensinar algo. A notícia chega até Eliseu e ele transforma ela, codifica e ele transforma o ambiente. Como? Palavra liberada. Você tem essa condição, você tem esse poder. Todo mundo consegue, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, missionário, presbítero, apóstolo, bispo, não precisa ter encargos ministeriais, não precisa. Você só precisa ativar a sua identidade de filho, porque através da sua boca, Deus vai transformar territórios e ambientes. Segundo, você precisa, ainda que usando os meios humanos, mas que os meios humanos estejam subordinados à palavra de Deus, a palavra liberada, a palavra da verdade que vai estar nos seus lábios, porque Eliseu usou um prato novo e sal, derramou na fonte das águas e a partir da fonte curada ele disse: a partir de hoje não produza morte, mas que saia vida e vitalidade e a esterilidade seja banida dessa cidade e que haja força em toda a parte da agricultura. Sabe o que aconteceu? As águas foram restauradas desde aquele dia até o dia de hoje. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: sabe por que desde aquele dia até o dia de hoje? Porque o que Deus vai usar você é para transformar coisas de forma permanente. Deus vai transformar situações na sua vida permanente. Chega de viver oscilando. Deus vai transformar a fonte, o nascedouro da morte, para ser algo de vida que através dos seus lábios serão transformados. Essa é a dose de hoje. Se de fato eu tenho certeza que te abençoou, faz um favor para mim, compartilha essa dose de hoje, compartilha essa palavra, porque eu tenho certeza que você vai também abençoar outras pessoas, a sua família, seus amigos, e porque você não usa suas redes para compartilhar essa mensagem de hoje também nas suas redes sociais. Deus abençoe você que está aqui, passando por aqui, parou, ouviu essa mensagem, ainda não é inscrito, se inscreva no canal,
tá ok? Dê o seu like e também ative os sininhos para receber as notificações. Deus abençoe, abençoe sua vida e sua família. Um forte abraço e até a próxima dose.